Marco Zero, Cidade. Vamos começar então com a nossa primeira pauta de hoje, falando desse assunto que tem tomado atenção, né, Paulinho? Justamente, né, dessa demolição de um condomínio popular feito aqui em Foz do Iguaçu no ano de 2012 e que hoje causa preocupação para muitas famílias que ali vivem, né? É isso, Moacir, a casa própria, né, o direito à moradia é um sonho da maioria das pessoas, das famílias, né? E o condomínio Duque de Caxias foi realizado e foi construído exatamente para atender essa demanda, oferecer moradia decente para parte da população aqui de Foz do Iguaçu, mas se transformou num drama, porque começaram a aparecer rachaduras e uma série de problemas que foram identificados pelos moradores e que gerou essa situação em que a Defesa Civil solicitou a remoção, a retirada das famílias. São 136 famílias que moram ou moravam no condomínio, em 17 blocos, desse prédio que foi construído pela Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Foz do Iguaçu numa parceria e recursos do Programa Federal Minha Casa Minha Vida. O prédio foi inaugurado em 2012 e custou 6 milhões de reais. Enquanto os laudos são questionados na justiça e as demandas jurídicas estão aí caminhando, né? Os moradores já deixaram o prédio, a gente visitou o espaço ontem, uma cena assim lamentável de ver, né? Toda aquela estrutura, um condomínio grande que abrigava essas centenas de famílias completamente desabitadas, só os seguranças lá cuidando, e a gente espera, né, que sob o calor daquilo que é legal e daquilo que é técnico se ache uma saída para que os moradores do lugar não saiam prejudicados ou saiam perdendo nessas demandas todas que estão se constituindo, né? A Caixa Econômica se comprometeu com um aluguel de R$ 880 para cada família moradora lá. Há algumas famílias que têm problemas com documentação, então essas estão numa situação bastante vulnerável. Há também um aumento do valor de aluguel lá na região que tem dificultado muitas pessoas a conseguir uma casa e permanecerem morando no seu próprio bairro, na sua própria região, onde tem escola, posto de saúde próprio, ou seja, onde elas já estavam acostumadas a viver. E também há muitas famílias que não encontraram casas e estão morando de forma improvisada. Mas isso tudo quem vai contar para nós é a síndica, que está aqui já nos estúdios da Rádio Clube conosco. Eliana, seja muito bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos os ouvintes. Eliana, assim, de um modo geral, qual que é a situação dos moradores do condomínio Duque de Caxias hoje, nesse momento? Olha, totalmente um caos, você entendeu? Inclusive, eu atendo exclusivamente mais os idosos e cadeirantes e a gente está passando aí por uma fase bem delicada. Inclusive, uma moradora teve AVC devido ao ocorrido, está na UTI, se encontra na UTI. Então, assim, pra gente é uma tristeza muito grande ver as famílias passando por essa situação, né, o pessoal do PNE. Então, assim, é muito triste, lamentável o que está acontecendo. Todas as famílias encontraram casas ali na redondeza? Todas estão... Ainda não. Ainda tem algumas famílias que estão buscando devido ao aumento do valor. Tem famílias que alugou a casa às pressas e aconteceu agora na próxima chuva das casas ser inundado. Eu fiz alguns vídeos, coloquei na mídia, até para a prefeitura estar vendo essa situação desses moradores, né? Tá complicado. E que tipo de atendimento vocês do condomínio estão prestando para essas famílias nesse momento? Algumas precisam de ajuda com alimentação? Sim. O nosso grupo de advogados, o doutor Almir Santos e o doutor André, eles juntaram um grupo de empresários e esses grupos de empresários montaram Cesta Básica. E eu estou indo de casa em casa visitando essas famílias, inclusive esses vídeos que eu fiz, porque não tem nem acesso para chegar a algumas casas. A chuva mal começou e já está tudo alagado. Então, assim, é bem complicado. É um novo drama, então, para essas exatamente. Famílias. Você tem um balanço de quantas famílias estão habilitadas, poderão receber o aluguel social da Caixa Econômica Federal, prometido pela Caixa Econômica Federal, e quantas não terão esse benefício? Muito poucas famílias. Deixa eu explicar uma situação e deixar bem claro. A irregularidade que a Caixa diz é as prestações atrasadas. Tem famílias que ainda não recebeu o aluguel social e nem o valor do tal frete, né, chamado frete, porque elas se encontravam com o valor de R$600 a R$1.800 de dívida.
Então a Caixa bloqueou. Ontem eu tive com uma conversa muito séria, uma reunião com os moradores e com o Edelin por telefone, e ele disse que vai estar disponibilizando esse valor, porque em uma reunião conjunta, tanto com os nossos advogados quanto os outros doutores aqui presentes, ficou bem claro, eu gravei essa reunião, que eles não iriam bloquear por causa de dívidas. A dívida seria passada para o final do contrato e eles não cumpriram com esse acordo. Então, os nossos advogados entrou com uma ação e agora, a partir de ontem, a Caixa vai acatar e vai estar, até segunda-feira, esse valor vai estar na conta do morador. Então, inicialmente a Caixa se comprometeu em transferir esse valor das dívidas para o final do contrato, ou seja, regularizando a situação de pendência, saneando essa pendência para poder transferir o valor do aluguel, correto? Correto, só que assim, em primeiro momento não foi cumprido, né? Na reunião ficou-se todo decidido, mas não foi cumprido. Até porque, se fosse o caso, a maioria das famílias também tem condomínio atrasado e nem por isso a gente vai estar prejudicando elas. Então eu deixei bem claro para o seu Edelin que o condomínio está congelado e as prestações dos apartamentos também têm que ficar congelado. Eles não podem estar descontando desse valor, porque já é R$900, digamos, né? 890, é um valor baixo já para as famílias estar arcando com aluguel, água e luz. Então, se ele chega a descontar R$40, vai fazer falta. Como que foi o processo de mudança? Quem arcou com esses gastos iniciais? Os A Caixa próprios repassou moradores. algum valor até agora? A maioria já recebeu o chamado aluguel social e a taxa do frete. É a situação que nem eu te disse. Alguns não, mas até segunda-feira vai estar recebendo. Também se cogitou muito, se falou muito, principalmente nos canais de imprensa, Eliane, sobre os contratos que estariam irregular por transferência para outros moradores, né? Mas vocês têm um levantamento, esse número de pessoas que moram no lugar sem terem sido contempladas inicialmente é bem baixo, né? É baixo e a Caixa já sabia, porque eu tinha reunião mensal com eles. A Caixa já sabia, já tinha levado um pessoal do Foz Habita, porque assim, quando há essa irregularidade, a Caixa recontrata uma assistente social do Foz Habita, o síndico e o vice-síndico acompanham ela para estar recolocando novas famílias, e houve uma recolocação há pouco tempo, inclusive agora o contrato dessas famílias também sumiu, desapareceu, e a gente está brigando por isso também. Então assim, a Caixa sempre soube quem era morador e quem não era, então não tem o porquê ele estar alegando que o morador estava irregular. Deveriam ter instrumentos de acompanhamento desse processo muito antes desse problema vir à tona, né? Há 5 anos e 8 meses que eu sou síndica ali, e eles todo mês estavam acompanhando, eles sabiam. Na verdade, eles quiseram fazer uma retomada de apartamentos, você entendeu? Por eles não ter um aparato junto à Foz, porque a Caixa Econômica é de Cascavel e assistente social do Foz Habita, contratada, e o Foz Habita ficou muitos meses sem assistente social, entendeu? Então ali era eu e o pessoal da Caixa só, e muito pouco eu podia fazer, porque eu sou síndica, eu tenho que manter somente ali as contas em dias, você entendeu? A manutenção do pátio, não cabia ao síndico e nem ao meu conselho fiscal estar fiscalizando nem apartamento e nem dívida de apartamento. O advogado Said Yunis, ele representa 20 famílias, 20 moradores, né, do condomínio Duque de Caxias. Dr. Said, eu pergunto, o que as famílias que o senhor representa pedem à justiça nesse momento? Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes e os presentes aqui nessa bancada. Hoje, o que se tem em discussão, nesse momento, juridicamente falando, a gente discute dois direitos fundamentais constitucionais. Quais são? Direito à vida e o direito à moradia. Hoje o direito à vida ele se encontra preservado, tendo em vista que os moradores já saíram do local. A medida que está sendo adotada pela defesa, representando os interesses dos moradores, é suspender a demolição para eventual averiguação tanto de irregularidade e ilegalidade nessa medida adotada pela Caixa Econômica Federal, nessa narrativa, digamos assim, num discurso inflamado, fazendo com que esses moradores, os mutuários no caso, tivessem que sair às pressas do local onde estavam residindo, no caso do conjunto habitacional Duque de Caxias. Então, os laudos apresentados não dão garantias de que o prédio precise ser demolido, Dr. Said? Essa é a narrativa apresentada pela Caixa Econômica Federal, que inclusive não foi fornecido, esse laudo da Caixa Econômica Federal não foi fornecido para os moradores quanto para os advogados.
Então é uma narrativa apresentada pela Caixa Econômica Federal, é um documento que a gente não teve acesso, e em contrapartida, se utilizando de peritos assistentes, há indício de que essa suposta demolição é possível de reestruturação da estrutura do local. Eliana, você quer comentar algo sobre os laudos? Sim, eu tive acesso, junto com os advogados, aos 2 laudos. Um laudo favorece a Caixa e o outro favorece a empresa que construiu, né? Então, assim, é um contraditório bem grande. Eu vou passar a palavra para o doutor André, que ele está mais apto, porque ele leu todo o laudo. Bom dia. Bom dia, Bom dia seja aos bem-vindo, ouvintes. André. Tudo bem? Na realidade, conforme foi dito pela Eliane, né, a Caixa apresentou um laudo constando problemas estruturais no condomínio, né? Só que, da mesma forma, veio o engenheiro que ajudou na construção, né, contraditar esses laudos realizados pela Caixa, dizendo que os reparos seriam suficientes para os moradores retornarem às suas moradias. Aí existe também um conflito de interesses, né? Tanto da Caixa Econômica Federal quanto dos moradores, e nós submetemos ao crivo do Judiciário para poder se resguardar qual seria a melhor medida ou a melhor postura a ser adotada, né? Até por questões que envolvem dinheiro público, enfim, né? Interesses de propriedade, como disse o nobre colega aqui. Então, nós, tanto nós advogados quanto de alguns dos moradores, quanto os colegas aqui também representam outros moradores, né? Eu acredito que vocês também submeteram a apreciação do Judiciário, essa questão dos laudos, para que um terceiro perito venha e diga qual a melhor postura a ser adotada nesse caso, né? O Alaor Ribeiro Júnior, advogado aqui que acompanha o Dr. Said Yunis e representa também um grupo de moradores, 20 moradores nesse processo, eles nos trouxe aqui de primeira mão que tem um novo laudo que foi protocolado agora recentemente na prefeitura. Qual é o teor desse laudo, Alaor? Já é possível adiantar algo? Boa tarde, Moacir. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, os ouvintes. Realmente nós temos conhecimento de um laudo protocolado na tarde de ontem na prefeitura. Este laudo, oficialmente, né, nós não tínhamos contato sobre o laudo da Caixa a que havia exposto de forma oficial, acredito que seja de forma extraoficial, porque nós protocolamos e não houve uma resposta. Mas, falando sobre o laudo protocolado na tarde de ontem, a empresa que fez a nova análise dos apartamentos atestou que, veja, o metro quadrado dos apartamentos foram construídos para que suportasse 150 quilos por metro quadrado. Então eles fizeram os testes com 350 quilos, com 250 quilos, para ver se haveria uma dispersão do material. O que acontece é que grande maioria das rachaduras são rachaduras térmicas, de mobilidade de calor e frio. Então eles elencaram várias alternativas, como o plantio de árvores ao redor, que diminui a questão da umidade. Também neste laudo consta que essas estruturas, essas falhas estruturais que comprometem algum dos prédios, através de um reforço, seria muito mais coerente, porque se demolisse e construísse um prédio novo, ficaria mais frágil do que com um reforço agora. Então este reforço deixaria o prédio em melhores condições do que um prédio novo. Inclusive, vale salientar que este reforço ele ficaria pronto em 6 meses e custaria 30% do valor da construção de novos apartamentos. Então, seria mais célere e menos oneroso. Alaor, a prefeitura chegou até a anunciar uma data para a demolição do prédio, né? 1º de março inicialmente foi previsto, né? Ou pelo menos foi ventilado isso, o que não aconteceu, obviamente, né? Qual é a situação hoje? A prefeitura e a Caixa Econômica têm trabalhado com um novo prazo? A Caixa Econômica Federal tem um tempo para responder a esses questionamentos jurídicos que tanto vocês, advogados de famílias, como os advogados do prédio estão fazendo a justiça? Como é que está contando esses prazos aí? É possível que a gente seja surpreendido com uma demolição de uma hora para outra, ou isso está descartado? Veja, nós somos 2 escritórios que trabalhamos em conjunto para os nossos clientes.
Yunes e Lugon e a Laura Ribeiro Advogados. O Yunes e Lugon ficou responsável por escrever uma cautelar, que brilhantemente foi escrita. A partir desta cautelar, o juiz oficiou a Caixa para que ela apresentasse algumas informações num período X. E durante este período, a demolição não ocorrerá. Nós vamos esperar que a Caixa responda de forma oficial para que nós possamos, a partir daí, encontrar os meios legais para protelar ou cancelar essa demolição. Ô Eliana, isso dá uma tranquilidade para os moradores, para pelo menos esperar esse processo tramitar, ser analisado com mais cautela e com mais profundidade técnica? Como é que vocês, moradores, veem essa situação? Olha, eu vou falar pelas 102 famílias que estão com o Dr. Almir. E vou dizer a minha versão também, né? Porque eu trabalhei muito tempo na construção civil e vendo ali os problemas do condomínio, eu fiz um paliativo, né? Que foi fazer o projeto de pneus, junto com algum órgão da prefeitura, para estar tirando a umidade da lateral dos blocos. Plantei 180 árvores, para que essas árvores, né, dessem suporte a... Porque eu não sei, você foi lá, você me disse que foi lá, acompanhou, você pode ver que ali são vários declínios, né? Foi um projeto bem maluco ali, né? Aí então, complicou mais ainda a situação dos moradores do bloco 9 para baixo, né? Isso que é a baixada. Ali é argila, o solo é argila, então complicou mais. Então eu plantei essas árvores para estar, né, fazendo o melhor possível. Tava até agora de início, eu estava fazendo umas contenções em volta dos blocos, que quando a Defesa Civil chegou, até falou para mim, nossa, você tá de parabéns, porque caso, é a melhor forma que eu tava... Como síndica, você organizou Exatamente. algumas interferências ali no espaço. Isso, eu fiz alguns eventos para estar arrecadando dinheiro, porque o condomínio não tem verba em caixa, né? Para estar comprando material e estar fazendo as contenções de bloco. O engenheiro, inclusive, o doutor Elias, que trabalhou na Loibras, ex-funcionário, amigo lá da gente do condomínio, ele estava nos auxiliando com essas contenções. E eu comprava o material e os moradores entravam com a mão de obra. A gente estava tentando porque, assim, 5 anos e 8 meses brigando com a Caixa ia todo mês, fazia avaliações, e a síndica é a louca da história. Você entendeu? Os prédios não estão caindo, foram tiradas várias paredes dos apartamentos, cortadas, levadas para fazer o alto impacto, para ver se o tijolo estava aprovado. Enquanto era construtora, os dois foi aprovado. E logo após a Caixa entrando, o laudo não foi aprovado. Então a gente vê que tem um conflito de interesse ali, tanto pela Caixa como pela construtora. E acabou prejudicando nós. Porque quanto mais tempo demora, o bloco 4, mesmo se vocês for lá, é uma árvore que está segurando ele. E a contenção que eu tinha começado a fazer. Então, assim, é um bloco bem de risco que estava colocando. Só que os outros blocos não tinha tanta necessidade da demolição, não. Eu, como acompanhei a obra ali, não tinha necessidade. Alguns sim tinham que fazer o paliativo, que eu pedi muito para a Caixa. Vamos colocar as vigas reguláveis, vamos fazer as contenções dos cantos dos imóveis. Não era necessário. Sempre que iam os 2 engenheiros da Caixa, sempre me relatou. Eliana, não é necessário. Agora fica aí o nosso questionamento, né? Falando em questionamento, nós temos aqui uma ouvinte que está participando conosco através do WhatsApp e pede para os advogados o seguinte: o condomínio da Vila União, Guarda-Mirim, também foi construído pela mesma construtora, a Duque. Não teria a mesma estrutura e o mesmo risco do outro, supostamente, se a Duque realmente está com problemas? Quer dizer, seria a mesma construtora que fez esse condomínio da Duque de Caxias, fez esse da Guarda-Mirim? Vocês têm essa informação? Não. Não é a mesma? O nosso empreendimento Duque de Caxias é um projeto piloto, né, da nossa ex-presidente Dilma. E a partir desse projeto piloto se criou o lá de Três Lagoas. Então são só 2 empreendimentos, que acabou a mesma empresa fazendo, só que lá eles levaram mais sorte, porque o engenheiro que estava lá foi mais consciente. Eu conheci esse menino ontem, ele foi um menino mais consciente, ele usou outros materiais, que se vocês for lá, vocês vão ver que não tem a mesma estrutura que o Duque. A gente quer agradecer também a presença do advogado Wilson André Neves, que está conosco também na bancada, acompanhando essa entrevista. Paulo. Moacir, eu vou retomar a questão com o Dr. Said aqui, que fez essa ação, essa medida cautelar. O que você pede exatamente nessa medida cautelar e como é que são
quais são os procedimentos a partir de agora que você espera da Caixa Econômica? Essa petição é destinada exclusivamente à Caixa Econômica Federal, envolve prefeitura, envolve construtor, enfim, dá um contexto para nós dessa solicitação que você fez, doutor. Perfeito, Paulo. Nesse primeiro momento é justamente buscar a suspensão da demolição. Exclusivamente contra a Caixa, em face da Caixa Econômica Federal, essa medida cautelar visa justamente evitar eventual apuração prejudicar eventual apuração de irregularidade ou ilegalidade na construção do condomínio. Então, nesse primeiro momento, a defesa e os moradores entendem como uma medida prematura nessa questão da demolição, justamente em razão desse embate que a gente trata como um embate, juridicamente falando, direito constitucional fundamental à vida e à moradia. Hoje a vida está preservada, considerando que os moradores já saíram do local. Então, não haveria razões para que o imóvel viesse a ser demolido. Vocês também pensam assim, André? Quer dizer, a medida de proteção aos moradores, você que é o advogado contratado pela síndica, que responde pela maior parte das famílias, né, das ações das famílias, vocês também concordam que é possível ter um tempo técnico maior para se analisar com mais profundidade esses laudos, talvez até uma contratação de um novo estudo para ver se há necessidade ou não da demolição? Quer dizer, não é uma medida irresponsável, os moradores já foram retirados, não correm o risco, se há realmente o risco de o prédio desabar, como foi apontado. Quer dizer, é possível ter um tempo a mais para essa análise e esse debate? Perfeitamente. Os moradores foram surpreendidos com uma notificação para desocupar o imóvel em 10 dias, né? Nós orientamos a todos deixarem os imóveis por medida de segurança mesmo. Nós não tivemos conflito com relação a isso, porque o interesse era realmente, como o doutor falou aqui, preservar a vida, né? Só que nisso nós começamos a observar que não foi feito um acompanhamento devido para chegar nessa notificação. Então, assim, simplesmente notificaram para 10 dias desocupar. Isso causou um transtorno enorme, porque os moradores começaram a procurar as imobiliárias ou outros lugares para alugarem, né? E encontraram barreiras, como pedido de caução. Muitos moradores ali têm famílias com filhos, né? Muitos filhos, e as imobiliárias não quiseram alugar para essas famílias que têm filhos. E aí começaram a criar um monte de obstáculo, né? Então, assim, a nossa orientação foi para quê? Tivesse um pouco de paciência, tentasse colocar alguns móveis junto a alguns familiares, porque muitos têm familiares aqui, né? Então acabaram se adaptando de uma forma meio constrangedora, mas acabaram muitos colocando imóveis num lugar e dormindo no outro, e assim se adaptando aos poucos. Isso, entrando nessa medida cautelar que foi dita pelo colega, nós também, como advogados de alguns moradores, da maioria dos moradores, propusemos ao juízo que aumentasse esse valor do aluguel social e também para que fosse garantida uma caução, né? O juiz não decidiu ainda. Juntamente nós entramos com um protocolo junto à prefeitura para obstar essa demolição, né, o alvará, e isso está suspenso. A prefeitura já se manifestou no sentido de que vai aguardar o juiz se posicionar, e se o juiz entender que seja necessário um terceiro avaliar, que nós entendemos que é oportuno e até para garantir a preservação da prova, porque nós não estamos falando de um processo onde só tem uma parte, né? Então, assim, nós temos que garantir que a nossa parte também produza a prova e conteste o que está sendo imposto de uma forma unilateral. Seria isso. Eliana, como síndica e moradora do lugar, eu vou te perguntar, assim, é uma questão bastante complexa, tem demandas jurídicas que são tratadas aqui, estão sendo tratadas por vocês, há problemas de atendimento social a essas famílias que foram, né, retiradas de suas casas e algumas estão em situação de dificuldade. Qual papel que o poder público municipal está tendo nesse processo? Vocês estão tendo ajuda, estão tendo acompanhamento? O que a prefeitura está fazendo por vocês, moradores? Então, o município não é vinculado ao Duque de Caxias, ao empreendimento do Duque de Caxias. Então, todas essas medidas têm que ser tomadas pela Caixa Econômica Federal e a empresa Acordare, que é a empresa que foi contratada de Santa Catarina para acompanhar esses moradores. Eles teriam que ter ficado ali por um período, treinado esses moradores, enfim. Foram empurrando com a barriga e acabou sobrando para o síndico, né? O síndico sempre é a costa larga.
E o vice-prefeito, em reunião, relatou tanto aqui para os advogados das duas partes que não poderia estar assumindo um compromisso que é da Caixa Econômica. Até porque eles não têm verba para isso. Só que assim, o seu Alaor tem uma cliente e a cliente se recusava a sair do imóvel. Eu cheguei lá, ficar com ela até 1h da manhã, encontrar familiares para que tratasse com ela de uma forma mais delicada, porque é uma pessoa depressiva, uma pessoa que tem 3 filhos pequenos. Então, assim, chamei o vice-prefeito, liguei para ele e falei assim, por favor, o senhor dá um auxílio pra gente, porque a gente precisa tirar essa moça daqui, que os vândalos estão arrombando todas as portas e ela está correndo risco. O vice-prefeito mandou uma equipe lá, a equipe não teve sucesso. Aí mandou uma assistente social da prefeitura, também não teve sucesso. Consegui localizar a irmã da moça e conseguimos tirar ela. Meia hora depois que tiramos a moça do prédio, os vândalos invadiram o apartamento dela. Nossa, depedraram tudo. Então, assim, era um caso delicado. Então, assim, eu acho sim que a prefeitura tinha que ter tomado alguma medida, só que, como cabe à Caixa Econômica, eles não quiseram tomar a frente, porque senão ficaria caro para o município. Independentemente de quem tem a responsabilidade formal, esse é um problema social, né? Então todos os exatamente. agentes públicos devem Exatamente. olhar com atenção, né? Você mesmo relatou problemas de saúde decorrentes, né? Exatamente. Dessa questão da demolição, os problemas sociais que esse processo todo gerou, né? Eu te perguntaria, vocês iniciaram uma campanha de arrecadação de donativos, alimentos e roupas. Isso. Como que é esse processo? A quem se destina essa doação e como as pessoas podem ajudar os moradores do Duque de Caxias que precisam dessa colaboração? Então, eu mesmo estou fazendo um acompanhamento, até porque as assistentes sociais da Caixa ficou de visitar família por família, isso não vem acontecendo, a gente não está recebendo a visita. Então, eu estou atendendo assim, cadeirantes, idosos, aquelas mães que têm as crianças deficientes. É o caso da dona Adriana, que acabou se mudando para o Porto Meira, tem 5 filhos da pai. E assim, a gente está atendendo essas famílias. A gente arrecadou, já levou os alimentos, né? E agora a gente tem, eu acho que 8 famílias na fila de espera que estão necessitadas, que não caiu o dinheiro lá do aluguel, né? Então a gente vai estar atendendo essas famílias agora entre hoje e amanhã. E se alguém quiser fazer doações, tem que entrar em contato com quem? Olha, eu posso deixar meu telefone. E essas famílias que estão doando, eu estou colocando elas no grupo, né? Se for do desejo delas, para elas estar vendo para quem que está indo, né? A destinação, né? Porque tem que ter uma transparência aí. Não é assim chegar e arrecadar e não mostrar. Então eu estou fazendo vídeo, estou colocando tanto no grupo como no Facebook. O condomínio tem uma página e estou relatando isso aí. Mas está bem complicado. Que nem eu contei para vocês agora há pouco, uma senhora lá, devido ao transtorno da mudança, teve um AVC, foi para o hospital, saiu ontem à tarde, 3 horas da manhã teve outro AVC e se encontra na UTI. Então é um caso delicado. Moacir, nosso tempo é curto. Pois é, o assunto Tem muita é gente importante. na bancada, todos com muitas coisas para falar. Acho que a gente vai ter que retomar esse assunto. Durante Vamos a fazer um semana a gente tem a acompanhamento. novidade do laudo que foi apresentado, de um novo laudo apresentado à Prefeitura. Vamos atrás da Caixa Econômica Federal também em busca dessas respostas que a Eliana colocou aqui como indagações. Então, a gente agradece a Eliana, síndica lá do condomínio Duque de Caxias, pela presença, os advogados aí que acompanham as famílias, doutor Said, doutor Alaor e doutor André, e a gente mantém o foco nesse assunto porque ele é muito importante e inclusive gera outros questionamentos de outros condomínios também, como o nosso ouvinte colocou aqui, já preocupados com a possibilidade de enfrentarem problemas futuramente. Então nós voltaremos a esse assunto. Moacir? Exatamente. Só para completar o telefone que você não passou, Eliane, para o pessoal que está aí, quer anotar, quer entrar em contato. Pode estar ligando no 999-233435. Quer deixar algum, doutor André? Do escritório nós estamos arrecadando também. Exato. O 3025 4510, na rua Jorge Samves, 565, segundo andar, sala 204. Muito bem, daqui a pouco voltamos com mais